Eu converso hoje com o fisioterapeuta João Paulo Bampa da Silveira. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem, Alexandre, e você? Tudo jóia. Ele que é fisioterapeuta com especialidade em fisioterapia respiratória pela Faculdade de Medicina da USP e também tem o MBA da Fundação Getúlio Vargas em Administração Hospitalar. Ele está há 5 anos com a empresa Domicile Home Care, aqui em Jundiaí, que faz o atendimento a pacientes em casa, que é um serviço, né, que tem esse lado positivo, de dar o conforto do paciente que precisa de cuidados especiais, dar o conforto de ele ser atendido e cuidado em casa. João, esse segmento do home care, como é chamado em inglês, ele tem sido valorizado ao longo dos últimos 10 anos e você trouxe ele aqui para a região de Jundiaí há 5 anos. Por que você escolheu atuar nessa área? O que te chamou para essa área? Na verdade, Alexandre, eu já trabalhava com atendimento domiciliar num grande grupo hospitalar da região, né? E eu quis desenvolver uma empresa que pudesse dar continuidade e aumentar a gama de serviços para o atendimento domiciliar dentro da região de Jundiaí. E você sentiu que aqui na região faltava esse tipo de atendimento e quis abrir a empresa para preencher mesmo esse espaço? Exato. Jundiaí é uma cidade que está em franco crescimento, está se desenvolvendo, logisticamente está bem localizada, né? Tem empresas grandes vindo para o município, para a região, e os hospitais estão aumentando o número de vidas, né? E essa alternativa de cuidar da saúde das pessoas fora de casa vem a somar com esse crescimento, esse desenvolvimento econômico da cidade, da região, né? Da micro-região. João, e para quem não conhece muito esse conceito de atendimento em casa, do home care, você poderia explicar quais são as grandes vantagens? Olha, as vantagens são inúmeras. Para o paciente e para a família, o conforto de estar sendo cuidado em casa, né? A presença do familiar, os estudos mostram que isso ajuda na recuperação da doença, né? Além do conforto do paciente estar no convívio familiar. Para o hospital, os índices mostram que em algumas patologias a economia chega até 60%, né, do que cuidar do paciente em casa. Né? Além disso, você pode reservar o leito hospitalar para um caso agudo, para uma cirurgia, para uma emergência. Né? João, e em termos de casos que são recompensadores para você como profissional da saúde, qual que você destaca? Olha, todos são importantes, né? A gente levar o paciente para casa, cuidar em casa, a gente vê o brilho nos olhos das famílias, do próprio paciente. Mas quando a gente cuida das crianças, isso parece que nos toca mais. E a gente tem casos assim de crianças que estavam internadas no hospital há 4 anos, que não tinham condições de ser cuidadas em casa, não tinham condições de alta. E a gente montou uma estrutura na casa dessas crianças. São crianças que estão traqueostomizadas, que têm síndromes que dificultam o funcionamento do aparelho respiratório. E com a estrutura que a gente montou em casa, essas crianças, a gente já tem crianças assim, há quase 2, 3 anos em casa que nunca mais internaram. E elas um caso que você citou, a criança chegou a ficar 4 anos seguidos internada no hospital? Isso, a gente tinha um caso de uma criança que estava há 4 anos internada, não tinha condições de alta, sem a estrutura domiciliar que a gente oferece. Após a implantação desse programa, essa criança está em casa já há quase 2 anos. Que é um grande alívio para a família, né? Quando a criança volta para casa. Mas eu fico pensando, quando envolve o uso de aparelhos mais difíceis mesmo de ser manuseados, a família, a princípio, deve se assustar um pouco. Mas vocês ensinam todo o passo a passo, fazem esse acompanhamento para que a família fique mais à vontade ali no manuseio desses aparelhos. Não, sem dúvida. A nossa equipe está sempre muito próxima, né, das famílias e faz parte do tratamento envolvê-las nesses cuidados, né? Quando é criança, é mais fácil esse envolvimento porque as famílias ficam mais preocupadas,
por ser criança, as mães acabam se envolvendo ainda mais, as mães e os pais, né? Então, as famílias aprendem os cuidados mais rápido quando é criança, porque sensibiliza mais. Exatamente, acho que é isso mesmo. João, e você, antes de abrir a própria empresa, trabalhou num grande grupo hospitalar e realizou cerca de 5.000 visitas. Então, é muita experiência. O que você aprendeu nessa época? Olha, eu acho que foi fundamental para mim essa fase. Foi uma fase que eu tive o convívio, né, com as famílias, com os pacientes, né, que é algo totalmente diferente de você receber um paciente, receber uma família para você cuidar dentro do consultório, dentro de uma clínica, né? Quando você entra na casa do paciente, o ambiente é um ambiente desconhecido para você, onde você não está cuidando só da doença do paciente, você tem que cuidar de toda aquela dinâmica familiar, né? E você, como profissional, também tem que ser maleável para captar rapidamente o funcionamento da casa e tentar se inserir ali, né? Exato. Tem até um caso de uma cliente que uma vez comentou com a gente, falou assim, olha, você vai na casa dos pacientes cuidar deles? Eu falei, vou, a gente faz isso. Eu falei, então você entra no olho do furacão? Eu falei, a gente vai e tenta, né, minimizar as questões familiares, né, e tentar envolver todo o grupo, o paciente e a família no cuidado geral, né? Então, às vezes, a gente se pega cuidando também das famílias. E até ensinando a família, né, alguns conceitos de cuidado, né? Ah, não, sem dúvida. Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente... educação em saúde, né? Mostrar como o paciente pode melhorar o seu autocuidado com a saúde e a família interagir com isso também e ajudar nesse autocuidado, né? E nesse período que você, acredito, rodou muito aqui em Jundiaí, toda a região, você estava até me contando antes, foi para todos os bairros que a gente pode imaginar. O que você assim sentiu dessa experiência de atender pessoas também de diferentes níveis sociais, de diferentes tipos de cotidiano? Eu acho que é isso que me move, assim, eu não ter essa rotina e estar cada dia na casa de pessoas diferentes, né? Mas eu já cheguei a fazer, a gente não raro foram as vezes que a gente visitou o Jardim São Camilo, Jardim Promeca na Várzea, né? Bairros bem simples, mas é uma experiência única. A gente cuida de todo mundo da mesma forma, tenta levar o que a gente faz, o conhecimento, para todos da melhor forma possível. E o home care, ele então acaba atendendo também pacientes dos mais diferentes graus de seriedade, né, de problemas. Pode ser um problema um pouco mais simples, um pouco mais grave. Eu queria que você contasse alguns tipos de caso para ilustrar um atendimento mais simples, um atendimento mais complexo. Então, o home care hoje no Brasil ele tá definido em duas vertentes. A vertente de assistência domiciliar, que isso a gente pode incluir, são visitas pontuais na casa do paciente, ou para fazer uma visita médica, ou para fazer a continuidade de um tratamento de visitas de fisioterapia, fonoaudiologia, visitas de enfermagem para fazer curativo, ou fazer um antibiótico injetável, né? Então, isso é assistência domiciliar que a gente chama. E aí, outro produto que a gente tem é a internação domiciliar, que são pacientes mais graves, né? Geralmente, eles estão dependentes de um suporte respiratório, né? Através de equipamentos, né? São pacientes traqueostomizados. Existe toda uma estrutura de equipamentos, esses equipamentos que a gente detém são equipamentos que foram adaptados já para o uso do atendimento domiciliar, né? Então, são pacientes que necessitam, a gente chama, é como se fosse uma semi-intensiva na casa do paciente, com enfermagem 24 horas, visita de fisioterapia 2 vezes ao dia, né? Eles são monitorados 24 horas pela equipe toda, visita médica semanal, ou em alguns casos até visita médica diária, né? Então, são essas duas vertentes, a internação e a assistência com visitas pontuais, né? Legal.
Bem, nós vamos fazer então aqui um breve intervalo e voltamos já já conversando com o fisioterapeuta João Paulo Bampa da Silveira.